Graça e paz, irmãos. Desejo a você que está em casa um ótimo dia, uma boa tarde, dependendo do horário que você vai ver esta nossa transmissão. Estou regravando a mensagem de quarta-feira, tivemos alguns problemas com conexões, mas agora estou gravando essa mensagem e acredito que você vai poder ouvi-la com mais tranquilidade. Então, lembrando, o tema proposto que eu quero trabalhar hoje com vocês é a paz que o mundo precisa. A paz que o mundo precisa, baseado no texto de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 12 ao verso 17, que nos diz o seguinte: Quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou a Galiléia. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, na região de Zebulon e Naftali. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta Isaías. Na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galiléia onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra onde a morte lança a sua sombra, uma luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, quando Jesus, no momento que ele ouve a respeito da prisão de João Batista, ele retorna a Galiléia. Saindo de Nazaré, da sua cidade, retornou para a região ali da Galiléia. E foi dessa forma que o ministério público de Jesus ele iniciou. Logo após o seu batismo e após também o período que ele passou de 40 dias no deserto, agora Jesus se apresenta publicamente. E é nessa região que o evangelista Mateus nos descreve que Jesus Cristo surge. Mateus ele vai relacionar esse surgimento de Jesus justamente nessa região da Galiléia com a profecia de Isaías. Profecia de Isaías que nós encontramos no capítulo 9 do seu livro, que nos diz palavras semelhantes. Esse tempo de escuridão e de desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galiléia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Então essa é a profecia que Mateus faz referência no seu livro. E essa profecia afirma que essa região, a região da Galiléia, um pouco ao norte da Palestina, uma região marcada por sofrimentos, aflições, períodos de guerra, um povo também desprezado, encontraria paz. Haveria uma mudança naquela região de tanto sofrimento, finalmente aquele povo veria paz. E Mateus faz essa referência com a vinda de Jesus, a sua vinda pública, como este que é a luz, este que traria a paz e encheria a terra da Galiléia de glória. O território da Galiléia abrigava povos distintos e também grupos de judeus que moravam ali também. Mas os próprios judeus da outra região mais ao sul, da Judéia, dos arredores ali de Jerusalém, desprezavam, tinham preconceito com os moradores daquela região. É interessante que quando nós vamos para o Evangelho de João, nós encontramos ali o episódio onde Felipe apresenta Jesus a Natanael e fala-lhe a respeito de Jesus para Natanael, aquele que viria se tornar discípulo do Senhor. E quando Jesus fala, olha, nós encontramos o Cristo de Nazaré, região da Galiléia, e Natanael demonstra ali o preconceito que havia presente na época, dizendo: pode vir algo bom de Nazaré? Pode vir algo bom daquela região da Galiléia? Então havia essa tensão, mesmo entre os judeus da Galiléia que desprezavam os judeus
os judeus da Judéia que desprezavam os judeus da Galileia. Entretanto, mesmo com essa tensão, ambos os povos, da Galileia e da Judéia, estavam sob a dominação do Império Romano. O Império, naquela época, promoveu aquilo que é chamado de a Pax Romana, ou a paz romana, nas terras conquistadas. Uma espécie de manutenção da paz, um período sem guerras, dentro dos limites do Império. Nenhum dos povos dominados teria um poder bélico para combater o poderio de Roma, e era esse poder de Roma que mantinha essa suposta paz. Vários motins já haviam sido feitos para tentar a liberdade, mas sempre que alguma força revolucionária se levantava, era logo abafada e tinham seus líderes mortos. Era assim, por exemplo, o grupo dos Zelotes, do qual Simão, um dos discípulos de Jesus, fazia parte. E essa profecia de Isaías refere-se à esperança que alimentava o coração dos israelitas. É uma profecia messiânica que dizia a respeito à vinda daquele que restauraria o povo de Israel. O verdadeiro rei de Israel surgiria em determinado tempo para conduzi-los à paz. E é Mateus, em seu evangelho, que vai identificar Jesus com o Messias prometido. E então, o povo da Galileia, aquele povo que vivia em trevas terríveis, veria uma grande luz. Se nós continuarmos na profecia de Isaías, ainda no capítulo 9, nós vamos ter uma descrição de quem era esse, de que tipo de rei era esse, quem era essa luz que Isaías falava. No capítulo 9, versículo 6, ele nos diz: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi. Para todos sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso acontecer. É isso que Isaías se refere. Então, ele apresenta esta luz como sendo um menino, sobre o qual o governo estaria sobre os seus ombros. E esse menino seria chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E o que Mateus quer dizer, fazendo uso da profecia de Isaías no seu relato, é que Jesus é o Messias. Jesus é o Rei que governará. Jesus é o maravilhoso Conselheiro. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é o Pai Eterno. E Jesus é o Príncipe da Paz. Isso quer dizer que Jesus, aquele que é o Príncipe da Paz, sobre o qual Isaías profetizou, finalmente chegou. E que essa paz que Jesus veio trazer, ela se refere especificamente a duas coisas. Como nós podemos voltar um pouquinho na profecia, nos versículos 3, a partir do versículo 3 do capítulo 9, está escrito o seguinte: tu multiplicarás a nação de Israel, seu povo se alegrará, e eles se alegrarão diante de ti, como camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos, pois tu quebrarás o jugo da escravidão e os oprimirá. Levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo. A primeira coisa que essa profecia diz que o Messias, esse príncipe da paz, viria trazer é alegria. Sim, e aqui a referência é a alegria como a dos camponeses, que
plantaram durante longo tempo, trabalhando em cima da sua plantação, meses a fio, às vezes até quase um ano, preparando terra, aguardando as plantas crescerem para dar o seu fruto. Na colheita, em alguns momentos ela não dá certo, e aí, quando isso não acontece, é como se fosse um mês inteiro, um mês ou mais 6 meses, até um ano, jogado fora de trabalho, sem poder desfrutar dos frutos, sem poder comercializar aqueles alimentos. Então a provisão não via para casa. Então imagine só a alegria de um camponês que planta e tem a sua tão esperada colheita. É uma alegria muito grande. Poderíamos assemelhar no nosso contexto urbano como alguém que trabalha numa empresa, como no caso, eu já trabalhei, e a empresa tem ali a participação de lucros. Às vezes algumas empresas repartem esses lucros de forma semestral, algumas de forma anual. E às vezes nós trabalhamos também esperando por essas, trabalhando duro, dando o nosso melhor, porque vislumbramos ali essa participação de lucros que vai cobrir algumas despesas, que podemos realizar algum projeto, uma viagem, realizar algum sonho, aquele dinheiro que vai entrar. Ou ainda mais, no momento que estamos vivendo hoje, aquela pessoa que está precisando do auxílio emergencial do governo e está nessa tensão de se vai sair ou se não vai sair. E que alívio quando, seja o profissional, recebe ou seu salário, ou sua participação de lucro, ou mesmo aquele aflito que está precisando do auxílio emergencial, ele consegue receber. É uma grande alegria. Quer dizer comida na mesa, quer dizer realização de sonhos, cuidado com a família, quer dizer muitas coisas. Então, grande alegria o Messias traria, a alegria do suprimento. E a segunda coisa que o príncipe da paz traria ao povo seria a libertação do jugo da escravidão. Aqui ele vai se referir à vara do opressor, ao jugo de escravidão imposto. E os israelitas ao longo da sua história sofreram muito jugo de escravidão pelos egípcios, pelos assírios, pelos babilônios, pelos persas, pelos gregos e agora pelos romanos. A Palestina era refém do Império Romano. A esperança que tanto galileus como judeus tinham era a libertação do Império Romano, que o príncipe da paz acabaria com a escravidão, pois escravidão pressupõe que um povo pode dominar outro povo, que um povo é mais forte do que o outro, que é mais poderoso do que o outro, ou porque a sua raça é melhor, isso lhe dá o direito de domínio sobre o outro. Então, o príncipe da paz, ele vem para quebrar esse jugo opressor. Ele vem para tirar o domínio dos escravocratas. Ele vem para tirar os fardos pesados da injustiça colocados sobre os ombros do povo. Ele vem quebrar a vara do opressor. Ele vem arrancar das mãos os chicotes que vorazmente agridem o próximo. É isso que o príncipe da paz vem fazer. Ele coloca na fogueira todos os instrumentos usados a fim de estabelecer a verdadeira paz. Todos os instrumentos usados para o mal, ele vai jogar na fogueira, para que haja paz. E essa profecia, a primeira parte que nós lemos, diz que esse príncipe da paz estabelecerá a sua paz em um reino que jamais terá fim. Então, quando Mateus ele faz essa conexão da profecia de Isaías, afirmando que Jesus é o príncipe da paz, que vem para nos tirar da nossa tristeza, dando-nos a verdadeira alegria, suprimento das nossas necessidades, e que ele vem para tirar sobre as nossas vidas todo o tipo de escravidão e celebrar a libertação em um reino que jamais terá fim. Meus amigos, meus irmãos, temos acompanhado os acontecimentos dos últimos dias, envolvendo atos racistas, manifestações contra o racismo, e essas coisas mostram que o nosso mundo ainda não vive em paz. Não haverá paz enquanto o preconceito racial estiver presente em nossa sociedade,
Enquanto nós mesmos tolerarmos o racismo em nossas vidas, tolerarmos o racismo em nossas famílias, tolerarmos o racismo no nosso ambiente de trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade e até mesmo dentro de nossas igrejas. O racismo é um pecado terrível e, como todo pecado, requer que também nos arrependamos dele. Foi essa a principal mensagem que Jesus Cristo veio trazer, que o Príncipe da Paz veio anunciar. Na sequência do texto de Mateus, assim que Mateus apresenta a profecia de Isaías, ele apresenta qual foi a primeira mensagem de Jesus, qual foi a sua primeira pregação pública. E aqui está relatado no versículo 4, no capítulo 4, versículo 17, que diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, para que o racismo acabe, é preciso reconhecer que ele existe. Negar a existência do racismo é racismo. E como tal, Jesus diz que não somente aquele que mata, mas como aquele que odeia, ou aquele que ofende, ainda que na brincadeira, corre risco de ir para um lugar não muito bom. Que é o que o próprio Jesus vai nos dizer no Sermão da Montanha, que aquele que tem ódio contra o seu irmão, aquele que o chama de louco, corre risco de ir para o fogo do inferno. Imagine ofensas racistas. Então sim, os racistas não têm lugar no reino de Deus. Isso precisa ficar claro para nós. Vidas negras importam. Por quê? Porque Deus se importa com todas as pessoas, sejam negras, sejam brancas, pardas ou indígenas. Ele é o Criador de todas as raças. De apenas um homem ele fez todos os outros e assim a terra foi povoada. A partir de Adão, Deus fez todas as raças. Em Adão estava contido o DNA de todas as raças. Porém, em um dado momento, o homem escolheu não seguir a direção de Deus, escolheu não seguir a sua orientação divina, e ocorreu aquilo que a Bíblia nos relata como a queda do homem, a quebra do relacionamento dele com Deus. Mas não somente dele com Deus. Quando o homem pecou, quando o homem deixou de seguir a orientação divina, ele rompeu o seu relacionamento com Deus e rompeu o seu relacionamento com o seu próximo. Então, prejudicando todos os níveis de relacionamento. Podemos entender assim que o racismo, ele é uma das formas de expressão do pecado também, do qual todos nós estamos lambuzados, encharcados. Assim como Deus criou a todos os homens por meio de um outro homem, ele busca restaurar, reconciliar a humanidade com ele mesmo e uns com os outros. E esta é a mensagem do Evangelho, o Evangelho das boas novas, da graça de Deus. E é por meio dessa boa nova, a boa nova que Deus enviou seu Filho à semelhança do homem pecador, para que por meio da sua vida perfeita, da sua morte em nosso lugar e da sua ressurreição, nós tivéssemos a nossa paz restaurada, a paz com Deus e a paz uns com os outros. Então entendemos que o Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo, não é para um povo exclusivo, não é para uma classe de pessoas, mas são para todas as pessoas. Jesus mesmo disse aos seus discípulos que a sua mensagem de arrependimento de pecados, arrependimento para o perdão de pecados, seria proclamada com autoridade de seu nome a todas as nações. Lucas 24, 47, ou seja, veja a ênfase, a mensagem para perdão de pecados seria proclamada na autoridade do nome de Jesus a todas as nações. O apóstolo Paulo, também falando à igreja de Éfeso, entendeu muito bem essa mensagem, apresentando dessa forma a boa nova da paz,
que une pessoas, povos diferentes, em uma única humanidade. Acompanhe comigo a leitura de Efésios, capítulo 2, versículo do 14 ao 22. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz, ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles, e trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificado sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo, Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte desta habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Olha só, aqui Paulo ele está tratando do problema que havia entre judeus e aqueles que não eram judeus, os gentios. Por um dado momento, a nação de Israel e até a própria comunidade cristã israelita entendeu que a mensagem de Deus era para eles, que eles eram um povo especial, exclusivo. Mas o Evangelho mostrou que Israel era um meio de Deus alcançar as outras nações, os outros povos, de unir povos diferentes, dois povos diferentes agora em um único povo, unidos em Cristo, tirando todas as barreiras da inimizade, da diferença que os separava, reconciliando homens entre si pela reconciliação com Deus. E agora, pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, todos estes povos diferentes têm acesso ao mesmo Pai. Na história nós vamos ver que a coisa aconteceu também, mudou, no sentido de que muitos dos judeus que tinham preconceito com outros povos, os outros povos passaram a ter preconceito dos judeus. E nós vemos casos terríveis ao longo da história de extermínios de judeus também, como no caso do Holocausto, judeus e também negros. Da mesma forma, hoje o Evangelho nos chama a deixar as diferenças de lado, as diferenças raciais, as diferenças de costumes e culturas, o preconceito, entendendo que, independente da raça, Deus aceita negros e brancos, para uni-los também agora num só povo diante de Deus. É hora de nos arrependermos. É hora de, em nome da paz, nós assumirmos uma postura totalmente antirracista, totalmente contra essas situações que têm acontecido hoje. Nos arrependermos como nação do nosso racismo estruturado. Não podemos ficar calados diante de uma história que desconsiderou a importância de uma grande parte, ou talvez a maioria da população mundial. E como seguidores do Príncipe da Paz, que é Jesus Cristo de Nazaré, nós somos chamados para ser estes pacificadores, que por meio de Jesus podem trazer ao mundo a paz que ele precisa. E desejando de todo o nosso coração, de forma ardente, o fim dessas coisas terríveis, o fim do racismo. Mas desejando ainda ardentemente, sabendo que
É a vinda do príncipe da paz que de verdade vai trazer um fim para tudo isso. E ele vai cumprir isso. Eu creio na palavra do Senhor. Eu creio na palavra de Jesus que ele trará isso para nós. Quando ele vier estabelecer o seu reino. E a visão que o livro, por exemplo, de Apocalipse, capítulo 7, verso 9, nos dá, é uma visão linda. É uma visão maravilhosa do fim. Porque nos mostra o seguinte, vejam só comigo, Apocalipse 7, 9. Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Vejam só, é diante do trono do Cordeiro, em seu reino. Aqui essa visão do reino dos céus. Estão pessoas de todos os povos, de todos os países, de todas as etnias, de todas as culturas, de todos os costumes, de todas as línguas, de todas as cores. Então, como no meio de nós podemos tolerar isso? Não podemos. O nosso príncipe da paz veio para unir todos os povos. E isso se verá gloriosamente naquele grande dia em que o nosso Senhor voltar. E esse precisa ser o nosso desejo. Vem, príncipe da paz. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Estabelece o seu reino. Tira esse mal do nosso meio. E nos faz viver esta paz. Leva ao mundo a paz que ele precisa. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Senhor, tu és o príncipe da paz. E nós rendemos a nossa vida a ti. O mundo está passando, nosso país está passando um momento muito difícil. Outros países também. E a minha oração, Senhor, é pedir que o Senhor nos ajude a sermos pacificadores nesse mundo. Não promotores do caos, do preconceito, do racismo, mas sermos promotores da paz, anunciando o Senhor Jesus, que vem trazer a paz. Eu peço que o Senhor abençoe a sua igreja, cada irmão e irmã que está assistindo esse vídeo, essa transmissão, esse culto, cada amigo a quem chegar esta mensagem. E tira de nós, ó Pai, o preconceito. Coloca em nós esta paz da qual o Senhor é provedor. Coloca em nós essa alegria. Tira da nossa sociedade o jugo de escravidão e não nos faz sermos pessoas que colocam o jugo de escravidão sobre ninguém. Possamos aceitar uns aos outros, derrubar as diferenças, porque nós cremos no Evangelho da paz, na boa nova da paz. Que assim seja, no nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer estar com você. E assim, que Deus nos acompanhe. Que Jesus Cristo nos dê a sua paz. Deus abençoe.